Graças a Deus, Deus tem abençoado-nos com suas ricas bênçãos. Eu quero, meus amados, convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Vamos ler somente 2 versículos para a nossa meditação. Nós vamos estar falando com os irmãos sobre ponto de fé da Igreja de Deus. São 32 pontos de fé e nós vamos meditar com os irmãos no ponto de fé de número 1 da Igreja de Deus, a Escritura Sagrada. Nós vamos ver por que é importante nós termos a Bíblia não somente em nossas mãos, mas também nos nossos corações. Louvado seja Hebreus, capítulo de número 4, o versículo 12 e o versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem uma Bíblia, nos acompanhe. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o versículo de número 13. Diz-nos assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Santo Deus de Israel, obrigado, Senhor, pela Tua palavra escrita, Senhor, para nós. Cremos que esta palavra, Senhor, foi inspirada pelos Teus servos, para que ela viesse nos ensinar, Senhor, para que essa palavra viesse nos corrigir. Por isso, Pai, neste momento eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, para compreendermos a Tua palavra, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa esta pessoa, Senhor, que está a nos acompanhar, Senhor, que vai nos acompanhar nesse estudo bíblico, que a Tua palavra possa alcançar este coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos falar um pouco sobre as Escrituras Sagradas, que é o primeiro ponto de fé da Igreja de Deus. Nós sabemos que toda religião ela tem uma base de autoridade que ela serve de alicerce para as suas vidas. Ela pode ser simples ou ela pode ser complexa, ela pode ser consubstanciada, né? Todos têm esta regra de fé. Eu não vou citar nomes de religiões que tem, mas nós os cristãos, principalmente a Igreja de Deus, nós temos como regra de fé a Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada? Porque ela é a palavra de Deus. E ela é uma palavra viva e eficaz. Sendo uma palavra viva e eficaz, significa que ela tem poder, significa que ela pode mudar, que ela pode transformar nossas vidas, à medida que nós vamos conhecendo esta palavra e vamos meditando nela. Então diz assim o ponto de fé número 1 da Igreja de Deus, a Escritura Sagrada. A Igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que são os 39 livros do Antigo Testamento, e dos apóstolos, que são os 27 livros do Novo Testamento. Este conjunto de 66 livros, que são 39 mais 27, é a Escritura Sagrada, também conhecida como a Bíblia.
A Bíblia, ela é uma coletânea de livros. Vale a pena ressaltar aos irmãos que a Bíblia, embora nós tenhamos ela no singular Bíblia, mas no original é Bíblios, ou uma coletânea de livros. Então nós temos uma Bíblia com 66 livros. Há uma estatística bíblica que diz que a Bíblia ela contém 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Interessante, né? Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso é que esta mesma estatística diz que são mais de 6.400 versículos de profecias bíblicas e mais da metade desses versículos já se cumpriram. Isso significa que o que ainda está escrito vai se cumprir. É por isso que diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ou seja, ela tem uma eficácia. Ela causa um resultado positivo na vida das pessoas. Todos que passam a ter acesso à Bíblia, passam a ter a intimidade com a Bíblia, eles passam a ser beneficiados pela palavra de Deus. E um dos benefícios principais que a Bíblia Sagrada ela vai proporcionar para nós como cristãos é a santificação. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Então a palavra de Deus sendo a verdade, e nós todos os dias estudando esta palavra, extraindo o que ela tem para nos ensinar, ela vai fazer em nós um processo de purificação. É por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque é através dela que nós vamos conhecer Deus. E o profeta diz que devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele. Como é que nós vamos conhecer o nosso Deus? É através da Bíblia Sagrada. Cada vez que nós lemos, que nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos extraindo para nós benefício espiritual. E aí nós vamos crescendo espiritualmente. Por ser ela um livro eficaz, por ser ela um livro que é vivo, vai causar em nós um efeito positivo. Nós vamos passar agora a ser uma nova criatura, porque a palavra ela vai nos moldando, ela vai nos transformando, ela vai fazendo de nós pessoas melhores. Mas tem muitas pessoas que elas têm um conceito errado da Bíblia. Eu gostaria de desfazer esse conceito, porque a Bíblia ela não é um amuleto ou um talismã, como muitas pessoas pensam, né? Costumamos ver pessoas passarem com Bíblia embaixo dos braços, né? Deixarem Bíblias abertas sobre as estantes para dar proteção. Isso aí não funciona. A Bíblia ela é viva, eficaz, mas se você se alimentar dela. A Bíblia ela é um livro, ela fechada ela é um livro. Você não vai conseguir uma energia positiva se você manter uma Bíblia aberta na sua estante. Se você deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91, por exemplo, né? Isso não vai de maneira alguma ajudar você a ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, né? Você vai ficar morto espiritualmente. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos se alimentar da Bíblia para que ela venha se tornar algo eficaz na nossa vida. A Bíblia ela é um livro que fará maravilhas em cada vida, hoje e para sempre, se for lida e obedecida com fé e sinceridade. Então, quando uma pessoa ela passa a ter essa intimidade com a Bíblia, o que é que ela vai então ter em mente? Ela precisa ser lida, né, obedecida com fé e sinceridade. Quando nós lemos capítulo 11 de Hebreus e o versículo de número 6, o apóstolo ali, escritor daquela epístola, ele vai dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós passamos a ter essa intimidade com a Bíblia, nós temos que ler ela, nós temos que obedecer e temos que ter fé e sinceridade.
ela é a inspirada revelação de Deus sobre a origem e o destino de todas as coisas, escrita na mais simples linguagem, para que os mais simples possam entender e obedecer aos seus ensinamentos. Sabe o que eu acho interessante, amados? É que quando você lê a Bíblia com sinceridade, com fé, quando você lê a Bíblia aliada à oração, qualquer pessoa, por mais que o seu conhecimento secular seja pouco, ela passa a entender as Escrituras Sagradas, porque Deus abre a tua mente. Os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, eles não eram pessoas cultas, exceto alguns que tinham grande conhecimento, mas eles puderam entender as Escrituras. E quando nós lemos o capítulo 24 de Lucas, versículo 44, Jesus passou o ministério todo dele ensinando os discípulos, mas chegou o momento em que ele foi morto, e depois de sua morte, ele apareceu aos discípulos. Está escrito lá que ele abriu a mente aos discípulos para que eles entendessem as Escrituras. Então quem é que vai nos fazer entender as Escrituras? É o próprio Jesus. Através do Espírito Santo de Deus, ele vai nos fazer entender as Escrituras Sagradas. Então, se você vai ler a Bíblia Sagrada, não te preocupa não. Ore, vá com sinceridade, vá com humildade, e Deus ele vai te instruir através da sua palavra. Deus ele vai iluminar a tua mente, ele vai fazer você entender a sua palavra, porque ela é algo simples que Deus vai fazer com que nós possamos entender. E lá no livro do profeta diz, né? Se clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, quando você começar a ler a Bíblia Sagrada, ore e diga: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Eu quero que o Senhor fale comigo, me faça compreender, me faça interpretar a tua palavra também. O apóstolo Tiago ele vai dizer assim: que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de lance e rosto. Se nós pedirmos a sabedoria que vem do alto, ela nos será concedida. E essa sabedoria vai nos fazer pessoas sábias perante o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É auto-interpretativa e abrange todos os assuntos do conhecimento humano e todas as necessidades do homem, hoje e para sempre. Então a Bíblia, quando você pegar a Bíblia, né, eu falei aqui que a Bíblia ela contém cerca de 31.173 versículos. Você vai encontrar o assunto que você quiser na Bíblia Sagrada, o que você imaginar. A Bíblia ela vai tratar, porque como foi um livro inspirado por Deus, Deus ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que nós íamos precisar para a nossa convivência. Ele já deixou escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, sendo a revelação de Deus, ela vai nos mostrar aquilo que Deus quer de nossa vida. Ele vai nos mostrar qual é a sua vontade. E nós precisamos estar cada vez mais alinhados a esta palavra de Deus. Então cremos que a Bíblia ela foi escrita por homens santos, né, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Gostaria de ler com os irmãos um texto que está na segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 1, e o versículo de número 20 e o versículo 21, que diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Aí alguém pode dizer: mas irmãos, a Bíblia ela foi escrita por homens. Eu concordo com você que ela foi escrita por homens. Deus não ia descer escrever um livro, né, para a humanidade. Mas a Bíblia Sagrada ela foi escrita por homens, sim. Mas foram homens santos de Deus, homens inspirados de Deus. Sabe algo que eu acho interessante, amados? É que a Bíblia ela foi escrita num período de cerca de 1.600 anos, por mais de 40 autores diferentes.
Mas quando você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, desde o princípio ao fim, você vai encontrar uma concordância na Bíblia. Eu pergunto a você, será que hoje o ser humano teria a capacidade de escrever um livro com 66 livros, mais de 1.189 capítulos, quase 32 mil versículos, se eles nem se conhecessem, morassem em lugar distante, não havia internet, não havia comunicação? Será que hoje as pessoas fossem escrever um livro neste formato, eles conseguiriam escrever um livro como a Bíblia? Certamente não, né? É interessante isso, né? Porque a maioria dos escritores da Bíblia nunca se conheceram, nunca se viram. Viveram dezenas de anos um do outro. E quando nós lemos a Bíblia, ela é sempre um livro atual. Ela sempre está tratando de temas atuais, porque ela foi inspirada por Deus, né, irmão? Todo dia que nós lemos a Bíblia Sagrada, eu me inspiro nela. Deus falou comigo ainda há pouco aqui, através da leitura que a irmã fez. E Deus falou conosco. É sempre uma palavra nova, né? Então isso é dado importante, amados, que a Bíblia Sagrada também é o livro mais traduzido em todo o mundo. As pessoas pensam que a Bíblia é um livro de pessoas de pouco estudo. Não. As pessoas mais sábias deste mundo, elas usam a Bíblia também para estudo. Mas só entende as pessoas mais simples. Porque diz lá no livro de Provérbios que Deus revela a verdadeira sabedoria para os simples, para os humildes, para aqueles que se humilham. Então é por isso que coube a Deus nos revelar os seus mistérios através da sua palavra, para que nós pudéssemos entender. Então a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, mas foram homens santos, foram inspirados por Deus, ou seja, Deus soprou nesses homens a inspiração para que eles pudessem escrever. Nós vemos aqui na abertura que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela penetra aonde o homem não pode penetrar. Onde as minhas palavras não chegam, a palavra de Deus ela chega até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ela vai lá aonde eu não posso alcançar. Talvez as minhas palavras, por mais bonitas que sejam, elas não vão convencer ninguém. Mas a palavra de Deus, ela convence o mais vil pecador. E ele se transforma numa nova criatura. Ele passa a ser um novo homem, uma nova mulher. Quando esta palavra ela vai entrando em nossa vida, ela vai transformando. E a transformação que a Bíblia nos proporciona é de dentro para fora. Ela vem nos lavando por dentro. Nós somos lavados como que pela palavra de Deus. Por isso, né, a Bíblia Sagrada ela é muito importante para a convivência do cristão. Nós cremos também que a Bíblia é a única forma de orientação de fé, cujos ensinos contêm a completa revelação do plano de salvação e da vontade de Deus para os homens. Quero ler com os irmãos aqui 2 Timóteo, para nós entendermos esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15 e o versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16, que diz: Por desde a infância conhece as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha o papel da Bíblia Sagrada na salvação do homem. Então diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo, né, que ele aprendeu as sagradas letras desde a sua infância, e essas sagradas letras fizeram sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Então se você quer ser uma pessoa, você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus,
perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Leia, estude e obedeça a palavra de Deus. Leia com fé, com sinceridade, com humildade, porque essas sagradas letras elas vão tornar você uma pessoa sábia. Vai fazer de você uma mulher sábia, um homem sábio, um adolescente sábio, para a glória de Deus, porque o livro inspirado por Deus vai te dar esta orientação divina. Louvado seja o nome do Senhor. Cremos também que a própria verdade permanece para sempre. Salmo de número 119. Quero ler com os irmãos o Salmo 119, o versículo 89 e o versículo de número 160. Salmos 119, o versículo 89 e o versículo 160. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O versículo de número 160 diz assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, sendo a palavra de Deus a verdade, permanece para sempre, amados, nada pode mudar a verdade de Deus. Aquilo que está escrito para o nosso proveito espiritual. Então, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Os homens podem tentar mudar a verdade de Deus. Os homens podem tentar manipular a palavra de Deus. Mas aquilo que está escrito é a verdade de Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em João, no Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo 17. E o versículo de número 17 diz assim as palavras do Senhor Jesus. Alguns dos discípulos, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra nos santifica e ela é a verdade de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, vamos ver o que diz aqui, esta palavra, porque nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus inspirada, palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Tendo sido regenerados, não de sementes corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, eu costumo dizer que não há transformação melhor do que aquela que é feita pela palavra de Deus. Eu não costumo chamar ninguém à frente para aceitar Jesus. Eu costumo estudar a Bíblia com essa pessoa. Porque quando ela entender que esta palavra é viva e eficaz, é esta palavra que vai tocar no coração dela, chegou a hora. Não adianta chamar ninguém para aceitar Jesus aqui, se ele não aceitou a palavra. Jesus falou: aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiramente, a pessoa tem que crer no que está escrito, para depois ela tomar a decisão do batismo. Não é verdade? Só que as pessoas fazem hoje o contrário. Primeiro elas chamam a pessoa, às vezes até batizam a pessoa, para depois ensinar a palavra. E essa pessoa não foi transformada, não foi regenerada. E aí quando começa a conhecer a palavra de Deus, e a palavra vai estreitando o caminho, porque está escrito que estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, são poucos que entram por ela, a pessoa começa a se sair. Como aquela multidão que ouvia Jesus falar. Quando Jesus falou uma palavra dura, muitos começaram a se retirar e começaram a ir embora. Jesus então pergunta para os discípulos: e vocês não querem ir também? Porque eles ficaram admirados. Daí Pedro fala: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então a palavra, ela é isso para nós,
é a própria verdade e permanece para sempre. Para nós finalizarmos, nós cremos que é útil para o ensino, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e útil para toda a boa obra. O texto que nós lemos, 2 Timóteo 3, versículo 15 e 16. Então a Bíblia Sagrada, ela é importante para a nossa caminhada cristã. Os irmãos que estão iniciando esta caminhada, saiba que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Não vá por aquilo que o homem ensina, vá por aquilo que a Bíblia está te orientando. Você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer: olha, esse não é o caminho, você está errada, você está ficando louco, né? É desta maneira. Só que a Bíblia Sagrada, aquilo que está escrito, amados, nós vimos aqui que permanece para sempre. Nada mudou do que está escrito. O que foi escrito, como diz lá no livro de Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, agora e para sempre. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar. Este é o primeiro ponto de fé, que Deus possa colocar esta palavra no coração dos irmãos. Eu só quero orar aqui, né, abençoando a tua vida, você que vai acompanhar essa mensagem. Se você crê nessa palavra, se você não crê, Deus vai abrir o teu entendimento. Talvez você queira aprender a ler, interpretar a Bíblia e ainda não conseguiu, né? Ler assim aquela dificuldade. Só que o nosso Deus pode fazer isso, amém? Eu quero abençoar a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te dar essa sabedoria. Quando você abrir, Deus já vai te dar aquela inspiração, né? A interpretação da palavra de Deus, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, te agradeço, Pai, pela tua palavra escrita, Senhor. Cremos que esta palavra ficou escrita para o nosso proveito espiritual, para o nosso deleite, Senhor. Eu te peço, Pai, por essa pessoa que tem dificuldade de entender a tua palavra, esta pessoa que tem dificuldade de leitura, Senhor. Deus amado, abre o entendimento desta pessoa, para que ela possa compreender, para que ela possa entender, Senhor. Deus amado, que o Senhor possa fazer com que ela venha ter o sentido espiritual da tua palavra, Senhor. Aquilo que realmente a tua palavra quer nos ensinar, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia, meu Deus, a obedecer esta palavra. Aumenta a nossa fé para crermos naquilo que está escrito, Senhor. E que possamos perseverar. Como a tua igreja do primeiro século, que está escrito, Pai, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão, Senhor. Que possamos permanecer também na tua palavra, Senhor. Porque nós cremos que a tua palavra, como diz o Salmo 119, versículo 105, que a tua palavra, Senhor, ela é luz para os nossos pés, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que a tua palavra seja, meu Deus, a nossa direção. Nos ensina a obedecê-la cada dia mais com sinceridade e com fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta pessoa, que ela venha ser iluminada por ti, que ela venha entender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.